Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal. E hoje vai uma pergunta para você. Você é sincero? Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, dá o seu joinha para nós e se inscreve no canal. E nos mande mensagens, sugestões e até mesmo pedido de orações nas nossas redes sociais. Pode ser pelo Insta ou pelo Facebook. A pergunta é, você é sincero? Talvez no tema nosso, afinal, que a Bíblia diz, parece que não cabe muito isso, sinceridade. Mas hoje você vai comigo refletir que a sinceridade, ela tem muito a ver com uma perspectiva divina em relação ao homem. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade em que o perfil social, a moral social aceitável, ela está tão forte dentro dos conceitos humanos que a aparência se tornou tudo na vida de uma pessoa. Então você pode estar aparentemente aceitável na sociedade, ou seja, a sua aparência está aceitável, então as suas emoções podem estar despedaçadas. Mas tudo bem, não tem problema. Desde que a tua aparência esteja aceitável, está tudo bem. Você pode levar isso para todos os âmbitos, seja aparência mesmo, seja emoções que não são aparentes, então sempre um sorriso, sempre arrumando um dinheiro para sair, porque senão você não está dentro daquela galera, daquele grupo social, abrindo mão de coisas que são princípios para você, para que seja aceito na sociedade. Aí você pode abrir um leque do que seria a aparência. Porém, hoje eu quero falar sobre a aparência dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo, nós vemos esse conceito de sinceridade, mas de uma maneira consciência. O que seria ser sincero? Ser uma pessoa franca, uma pessoa honesta. Isso é verdade. Mas uma pessoa, então, consciente de si mesma, consciente dos seus limites, das suas fraquezas, consciente do que ainda tem como necessidade de melhora, de alcance, de amadurecimento. O cristianismo, a base do que Jesus usou quando ele tocou o ser humano aqui na Terra, foi exatamente o lidar com a consciência humana. Deus nunca passou por cima do que era consciente para ninguém. Deus não trabalha em cima do que o ser humano não tem consciência. Ele leva cada um de nós a termos consciência da nossa situação e assim trabalha conosco. E muitos cristãos começam a sua vida cristã dentro dessa consciência. Nossa, eu preciso de Deus. Como que eu vivi sem Jesus? E esse nosso primeiro contato com Jesus nos traz consciência de muitas áreas e muitas coisas e decisões da nossa vida. Porém, com o tempo vai passando, nós vamos nos tornando pessoas rígidas, pessoas socialmente aceitas, até mesmo dentro da igreja. Então, para que eu seja aceito, para que as pessoas não me excluam, para que as pessoas não me apontem, eu vou estar sempre bem, eu vou estar sempre santo, eu vou estar sempre, daquela maneira aceitável. E a gente deixa de ser um cristão, passa a ser um religioso. A maioria dos cristãos hoje não podem ser considerados cristãos, mas sim religiosos, pessoas que não têm mais consciência da sua própria realidade, mas vão vivendo de uma forma muito mecânica a vida religiosa. E realmente é uma vida religiosa. Você ir à igreja porque você precisa ir à igreja, senão alguém vai te ligar e perguntar o que aconteceu. Você tem que ir à igreja por medo de ir no inferno. Você tem que fazer as coisas porque alguém está te obrigando. E tudo isso se torna muito mecânico e religioso. A vida cristã que Jesus Cristo deu para nós e entregou-se para que essa vida pudesse existir nas nossas vidas, ela não tem nada a ver com religiosidade. E eu vou falar alguns exemplos aqui e até vou colocar algumas figuras para você compreender, e os textos bíblicos, que a maior parte, se não todas as pessoas que Deus interviu, que Deus conversou, que aqui na Terra teve tudo a ver com sinceridade, não com religiosidade. A primeira pessoa que nós vamos colocar aqui vai ser a mulher samaritana. Nós já até citamos essa passagem aqui no canal da mulher samaritana, que está lá em João, capítulo 4.
Jesus Cristo, ele olha para aquela mulher e ele vê a necessidade, mas ele leva ela a ter uma consciência da realidade dela, né? Naquele momento, Jesus dá uma oportunidade para ela ser sincera com Jesus. Ali ela foi consciente e sincera em dizer: eu não tenho marido. A partir do momento que ela foi sincera, Jesus Cristo continuou a andar com ela. E ali houve um processo de cura, de restauração e de transformação de vida. Imagine ela hoje dentro da igreja, a maioria das pessoas são ensinadas a esconder os seus erros. Não, imagina, eu tenho motivos para ser assim. Eu não tenho como sair dessa vida. Como eu vou sair dessa vida? Quem vai pagar as minhas contas? As pessoas elas são tão envolvidas com o seu erro, com a falta da consciência, que elas deixam de ser sinceras e se escondem atrás dessas cadeias. E aquela mulher teve que ter muita ousadia para dizer: eu não tenho marido. E eu creio que depois desse encontro com Jesus, ela mudou a sua vida. Uma outra mulher também que nós encontramos na Bíblia, que está em João capítulo 8, é a mulher adúltera. Ela já foi pega, vamos dizer assim, dentro dessa consciência, porque ela foi pega em adultério e aquelas pessoas levaram-na até os pés de Jesus, todos com uma pedra nas suas mãos. Nós vamos apedrejá-la porque a lei de Moisés diz que está em adultério, tem que morrer. E Jesus Cristo, rapidamente, o pensamento de Jesus é muito acelerado. Ele olha para todas aquelas pessoas e ao invés dele acusar, ele traz consciência para todas elas. Ele traz consciência. Muitos teólogos, ao invés de dizer que Jesus escreveu, o pecado das pessoas na areia, porque senão ele seria o acusador, talvez Jesus tenha escrito a lei de Moisés, que tanto eles estavam falando. Jesus pode ter escrito a lei e cada um dentro de um... Você reclamou, você mentiu, você adulterou, você cobiçou. Peraí, eu estou tendo consciência de que eu não sou melhor do que essa mulher. Estou tendo consciência de que eu também deveria ser apedrejado. Jesus, ele trabalha muito com a consciência. Quando eles largaram aquela pedra, e Jesus era o único que poderia dar uma pedrada naquela mulher, mas ele não fez. Ele diz assim: olha, mulher, onde estão os teus acusadores? E eu não te julgo, eu não vou te acusar. Eu vou te dar a chance de você usar de sinceridade, mudar de vida. E ele diz ainda: não peques mais. Deus deu a chance para aquela mulher de, no meio de uma situação terrível, em que ela foi exposta, porque muitas vezes nós chegamos a ser expostos na nossa vida. Passamos por tantas situações que nós só vamos conseguir mudar quando nós formos expostos, literalmente expostos. E que Deus possa trazer sinceridade ao teu coração no momento que você foi exposto. Porque muitas pessoas expostas, elas tendem a ser pessoas irritadas, acuadas, cheias de argumentos ainda para se defender e para continuar a ser do jeito que são. Então, o melhor que Deus pôde proporcionar para aquela mulher foi: tenha consciência de que você está errada, vai e não peque mais. Uma outra pessoa que Jesus deu bastante consciência foi para os discípulos, para uma multidão e para um menino. Isso está em João capítulo 6, quando Jesus Cristo... ele recebe os discípulos e os discípulos sinceramente dizem para ele: ó, Jesus, nós não temos dinheiro para pagar comida para essa multidão, não. Você poderia fingir uma falsa santidade, uma religiosidade, dizer: olha, Jesus, é melhor deixá-los ir. Mas eles foram sinceros. A gente não tem dinheiro. E Jesus Cristo manda todo mundo sentar. E aí ele dá oportunidade para a multidão ser sincera. Imagina, você seguir Jesus pelo deserto implica em você levar comida. Você sabe que você não vai voltar tão cedo para casa. Então todo mundo deveria ter um pouquinho de comida ali. E Jesus pergunta: peça a comida que está com as pessoas e traga. A maioria das pessoas guardaram as suas comidas para si. Isso não é sinceridade. Isso é não ter consciência do que está acontecendo ao redor. E Jesus Cristo, ele toca a consciência de um menino. E o menino então expõe 5 pães e 2 peixes. Isso é o que eu tenho para comer. Às vezes nós não cremos no Senhor, não deixamos que a palavra de Deus toque essa nossa consciência, porque o que 5 pães e 2 peixes vai fazer diferença numa multidão de 5.000 pessoas?
A questão aqui nunca foi se o que eu posso fazer de forma verdadeira vai mudar ou não minha realidade, mas sim se eu estou sendo verdadeiro e real com Deus. E aquele menino, quando oferece, Jesus Cristo pega e multiplica e ainda deixa um cesto para cada discípulo para dizer: vocês não precisam ter medo. Deus nunca teria feito esse milagre se as pessoas não tivessem sido sinceras com Ele. Sinceras. Ainda há uma outra porção de sinceridade para nós falarmos hoje, que é sobre cura e libertação. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 29. Um pai desesperado está esperando Jesus e ele tem a ajuda dos discípulos e os discípulos não conseguem fazer nada por ele. Ele tinha o seu filho, uma hora o filho se tacava no fogo, uma hora o filho se tacava na água, um desespero total e completo. Foi quando Jesus Cristo desceu e começou a conversar com esse pai. E Jesus faz uma pergunta intrigante para aquele homem: você acredita que ele pode ser curado? O que a religiosidade diria: claro, Jesus, imagina! Muitas vezes a gente chega no apelo, a gente ora, a gente busca Deus, mas a gente busca Deus de forma religiosa, sem ser sincero. Claro, eu creio, mas não crê de verdade. E aquele homem foi tão sincero. Ele olhou em Jesus e disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ele estava tão cansado. Ele já tinha procurado tanto. Nem os discípulos de Jesus tiveram condições de ajudar. E Jesus disse: eu ajudo. O que hoje nós vamos refletir juntos, e já estamos chegando ao final dessa reflexão, é que Deus não quer uma pessoa perfeita. Deus nunca quis uma pessoa perfeita na presença dele. Deus nunca quis um teatro na presença dele. Deus nunca quis um religioso, uma pessoa que veste vestes de santidade, mas na verdade a alma dela, a emoção dela está totalmente destruída, mas não tem fé. Uma pessoa que finge estar bem, mas não está bem. O que Deus quer não são respostas bonitas, orações prontas e cheias de palavras elaboradas. Ele quer sinceridade. Ele não quer ouvir boas palavras ou palavras bonitas. Ele quer ouvir a palavra verdadeira que sai de você. Eu não consigo crer, eu não tenho marido, eu sou adúltera e tantas outras coisas. Olha, eu tenho medo porque vai sobrar pra gente, Jesus, e a gente não tem condição, entendeu? Eu não consigo ver o Senhor fazer um milagre nisso, porque eu ainda não te vi fazer nenhum desse tipo de milagre. Deus quer ouvir a verdade de você. Eu convido você a essa semana, junto comigo nesse canal, a refletir o que está saindo da sua boca para Deus. São verdades ou são religiosidades? Eu acredito que muita coisa vai mudar na tua vida o dia que você tiver coragem, e eu também, de sermos sinceros com Deus. A palavra de Deus, e hoje nós vamos terminar falando sobre ela. Toda pessoa que se aproxima de Deus precisa saber que Ele é Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Seja sincero. Mesmo que o que você tenha para dizer para Ele não seja tão belo assim, Ele vai mudar a história da tua vida. E na semana que vem, nós vamos falar sobre quem tem ouvidos, ouça. Deus quer te ensinar 3 tipos de consciência e nos mostrar quem somos nós. Nós somos boa terra ou nós não somos uma boa terra assim? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.